Bom, vamos lá. Na verdade, eu estou fazendo esse vídeo aqui para testar esse microfonezinho, essa lapela aqui. Mas quem sabe vire algo útil e que eu consiga publicar. O assunto que eu queria falar hoje, e que está entalado na minha garganta já faz um tempo, e é algo que eu tenho tratado só com os meus pacientes, um pouco com os meus alunos, mas eu acho que seria muito útil para todo o público em geral, né? Especialmente o público masculino e, num outro aspecto, o público de pais, mães, educadores, etc., que são pessoas preocupadas com o desenvolvimento de seus filhos, de seus alunos, enfim, que é uma correlação que existe entre o vício em pornografia e o vício em telas. Ou a gente pode até colocar, eu não acho que seria de todo errado colocar isso, o mau uso das telas, ou até o uso habitual das telas em certos casos, né? Então vamos começar do começo, né? Eu vou tratar as coisas apenas em claves antropológicas aqui hoje, em claves filosóficas. E por quê? Porque eu quero descrever a coisa tal como ela é, né? Eu poderia trazer pesquisas e estatísticas e números, etc., mas a intenção desse vídeo aqui é que você, que está vendo, consiga ver o que eu vejo com os meus olhos, né? Que eu consiga descrever para você uma realidade e que nós consigamos sair daqui dando nome aos bois, entendendo a coisa tal como ela é, tá? Então, para isso, a gente se utiliza da boa filosofia e da boa antropologia. O vício em pornografia, eu arrisco dizer hoje que ele anda de mãos dadas com o uso habitual das telas, né? E eu explico. Todo vício, e isso não é diferente com o vício em pornografia, ele é um vício ritualístico. Ele é um vício que ele possui uma espécie de ritual. O que eu quero dizer com ritual? Ele é cíclico, né? É uma dança, é uma repetição. Dificilmente o sujeito que cai em pornografia, né, seja o seu paciente, para você que está ouvindo isso, ou seja você mesmo que está ouvindo isso até, né, deve perceber, né, que as ocasiões de queda, como a gente costuma chamar, elas não mudam, né? É sempre aquela circunstância, naquele momento, naquele período do dia, né? De tal modo que a causa ela sempre seja mais ou menos a mesma. E existem uma série de fatores que juntos eles vão predispor o sujeito a cair, né? Pois bem, dentre esses fatores, e eu com um pouco mais de 4 anos atendendo única e exclusivamente essa demanda do vício em pornografia em homens jovens, o que eu percebi? Que a grande causa, o grande fator em comum entre todos os casos que eu já peguei, rara uma ou outra exceção, é a questão do celular, né? Então o sujeito ele está num período que nós vamos chamar aqui de ócio, né? Um tempo livre, um tempo vago, né? Um tempo que geralmente os jovens têm usado, e como quase todo jovem usa o tempo livre, que ele tem o tempo vago para usar o celular, né? Então, deu um tempo livre e começa a rolar as redes sociais, né? Isso vai criando uma espécie de predisposição no sujeito para que alguma hora ele caia na pornografia. E aí os fatores eles se multiplicam, né? Porque primeiro, o ócio ele tem que ser um tempo bom. Se o ócio para o ser humano é um tempo ruim, e isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas reparam. Se o ócio para o ser humano ele é tempo ruim, ou seja, no tempo livre que o sujeito tem, o tempo longe dos negócios, daí que vem a palavra negócio. Negócio é a negação do ócio. É o período que você está trabalhando, está na escola, está na faculdade, você está empregando alguma força em algo. Longe disso, longe desse período, no período do ócio, no tempo livre, né,
Se o sujeito ele não faz algo, né, que forme ele, que seja bom verdadeiramente, objetivamente bom para ele, e ele sucumbe num vício, como o vício em telas e posteriormente o vício em pornografia, né, essas duas coisas vão acabar ferindo o seu caráter, ferindo a sua personalidade. De modo que toda vez que tiver um tempo livre, ele vai ser condicionado, ele vai ficar preso, né, naquele mau hábito, em todo o tempo livre que ele tem. Né? E geralmente a coisa é cíclica, como eu falei, é depois do trabalho, quando chega da faculdade, etc, etc. Né? Então esse é um primeiro fator que tem que ser levado muito em conta. Né? O ócio de ficar se entretendo de modo vão, né? E isso tem um nome na filosofia clássica. São Tomás vai chamar isso de curiosidade, né? O vício da curiosidade. Por que curiosidade? Porque o São Tomás vai falar que isso se refere ao sujeito que aplica a inteligência dele, aplica a atenção dele a coisas vãs, a vaidades, a coisas que não pertencem, não interessam, né? Não são demasiadamente importantes para a vida dele. E veja se São Tomás, há 800 anos atrás, não estava falando dos jovens que hoje ficam rolando o TikTok. Né? E ele vai falar que isso é um vício que está relacionado à intemperança, ou seja, à incapacidade do sujeito frear alguns desejos que são mais desordenados. Né? E é exatamente essa consequência que a gente está falando aqui. Então o sujeito que ele vai para o celular no tempo de ócio, no tempo livre, né? Ele vai se dispondo, isso tem causas neurológicas também, a produção dopaminérgica aumenta. O cérebro fica querendo mais a dopamina, o sujeito fica querendo mais se entreter, até que uma hora a sugestão não vira mais o entretenimento do TikTok, do Instagram, etc., mas vira a pornografia. E aí acontece a queda. Né? Então a primeira coisa, para a gente relacionar, né, o vício em telas com o vício em pornografia é isso. As telas elas vão sempre dispor o sujeito a cair. Elas vão sempre, digamos assim, programar o sujeito para que ele acabe sucumbindo ao vício. Né? Neurologicamente e psicologicamente, interiormente. Né? O sujeito ele vai perdendo, sobre certo aspecto, a capacidade de autocontrole. De tal modo, né, que quando ele percebe, o desejo já tomou toda aquela veemência e toda aquela força e ele já não é mais capaz de lutar. E muitas vezes não tem nenhum recurso psicológico, não tem as ferramentas mentais para lutar contra isso. Né? Então o segundo ponto é a gente perceber que uma curiosidade sempre leva a outra. Um desejo vão de se entreter, mesmo com coisas lícitas, porque nem tudo no Instagram é ilícito, nem tudo no Instagram é porcaria, etc. Mesmo com coisas lícitas, vai acabar dispondo para as coisas ilícitas. Né? Especialmente as pessoas que já possuem o vício, já têm contato com a pornografia, isso é verdade. E, portanto, o primeiro trabalho, né, para o sujeito que quer largar a pornografia, muito provavelmente vai ser mudar a rotina dele de tal modo que ele não use as telas e as redes sociais daquele modo como ele está usando. Né? Essas coisas elas têm uma correlação direta. Então vejam, o ser humano, como eu falei, eu vou usar as claves antropológicas e filosóficas aqui. O ser humano ele é dotado psicologicamente de uma faculdade chamada apetite concupiscível. Né? O apetite concupiscível é esse desejo pelo deleite. E fato é que, assim como a gente vai ver Aristóteles falando, a gente consegue ver Platão falando isso, e é um dado da nossa experiência, né? O homem ele tem um prazer em ver também. Né? Não é só um prazer em comer ou em sentir, mas existe um prazer em ver. Existe um prazer e não é bem em ver, mas em conhecer pelo ver. Né? Esse é um dos deleites máximos do ser humano. Não à toa, quando nós vemos um bom filme, uma bela peça de arte, ou um bom vídeo, bonito, bem feito,
e isso gera um prazer em nós, né? Pois bem, né? Existe uma razão de ser para isso. Nós temos que conhecer as coisas e as coisas belas nos apontam para coisas mais altas no ser humano, apontam para coisas transcendentais, coisas universais e materiais que condizem com a inteligência humana. No entanto, por ser algo que parte desse apetite concupiscível, desse desejo pelo deleite, né, pelo deleite de modo imediato, o homem ele pode perverter esse apetite, ele pode sucumbir e corromper esse apetite, né, que é o que o vício faz. E hoje em dia nós vemos que uma imensa, esmagadora maioria dos jovens, ou das pessoas em geral, se viciaram em se entreter, né? Se viciaram em se entreter de um modo vão. Tá aí o resultado desse fenômeno, que é as pessoas não conseguirem mais ler livros, não conseguirem mais sustentar longos e profundos diálogos, às vezes não conseguirem ver um filme, não conseguir prestar atenção numa aula, né? Coisas que seriam normais por causa dessa capacidade da atenção ter sido voltada única, apenas, exclusivamente ao vício de conteúdos rápidos, com uma grande carga de entretenimento e fúteis. A inteligência humana, ela perdeu a sua adequação a receber outros tipos de informação. Qual que é o nome disso? A gente já falou, curiosidade, né? O hábito normal para essa faculdade seria a estudiosidade, né? A estudiosidade é a aplicação da nossa atenção e da nossa inteligência, do nosso conhecimento de modo geral, às coisas que são verdadeiramente importantes para a nossa vida. E o São Tomás vai falar tanto para a vida do corpo, quanto para a vida do intelecto, para a vida da inteligência, né? Então, a gente vai vendo como, apenas pelo desejo de se entreter de modo vão, todo o aparato de desejo sensitivo do ser humano, ele já fica deturpado, ele já fica corrompido, né? De tal modo que o homem ele vai ficar disposto a cair na pornografia. E a pornografia ela é um vício de ordem dupla. Ela também cai nessa questão da curiosidade, porque você vai estar se entretendo e conhecendo e absorvendo um conteúdo completamente vão, não só vão, como maléfico para a sua inteligência e para o seu corpo até, mas principalmente, né, também tem ali a desordem não só dos olhos e do conhecimento visual, mas também dos sentidos, né? De modo geral, a pornografia causa uma desordem na sexualidade, isso aí já não é novidade, né? Causa uma desordem na sexualidade, uma desordem na masculinidade, né? Então, o trabalho, né, e é mais ou menos isso que eu queria deixar para esse vídeo aqui, para uma restauração da pureza, da castidade, né? E uma luta autêntica contra o vício da pornografia, começa por algo que não é o vício em pornografia. Começa por uma mudança de rotina em relação às ocasiões de queda. E eu aposto que você está vendo esse vídeo, se você padece disso, ou tem que ajudar alguém que padece disso, algo das telas vai estar ali, algo das redes sociais, né? Vai ter um Instagram, e às vezes até no Instagram, né, já tem um conteúdo que a gente pode chamar de soft porn, né, uma espécie de pornografia light, né, as mulheres seminuas, etc. É algo que já é muitas vezes um gatilho. Tem o Pinterest, que também tem muito conteúdo inadequado. O TikTok, que também tem muito conteúdo inadequado. Essas coisas já vão sendo gatilhos. E o próprio rolar o feed infinitamente, o próprio ficar se entretendo usando todo o tempo vão, é uma via de mão dupla. E nesse caso, as duas mãos levam à perdição. Porque, por um lado, o sujeito está perdendo um tempo muito precioso dele. O tempo ocioso do jovem é um tempo muito importante. É o tempo dele se desenvolver, dele criar hobbies, de desenvolver seus gostos, aprender uma língua, aprender alguma coisa, estudar algo que seja importante para a sua formação, né? Conhecer novas pessoas, praticar um esporte. Ele está perdendo esse tempo com entretenimentos vãos e com vícios tão baixos. E no outro lado ainda,
né, ele está sucumbindo aos danos do próprio vício. Então ele está perdendo tempo e a atividade com a qual ele perde o tempo degenera ele. Degenera ele. Despersonaliza, tira o caráter, tira a virilidade, tira a vitalidade dele. Tá? Eu pretendo trazer mais vídeos com tudo certo, né, ao longo, quem sabe, das próximas semanas, para aprofundar melhor nesses assuntos e com o roteiro. Esse aqui foi um vídeo bem espontâneo, como se eu estivesse falando com alguém. Né? Se tiver um feedback bom, né, a gente pode continuar fazendo mais vídeos nesse modelo, quem sabe até um pouco mais bem montado, bem editado. Eu coloquei a minha câmera e comecei a falar com ela nesse aqui, mas eu acho que é um bom jeito também, para quem precisa ouvir, ter essa sensação de diálogo e de aconselhamento também. Então um vídeo menos editado, tá bom? Se você assistiu até aqui, eu peço que você compartilhe esse vídeo para quem precisa e ajude esse nosso apostolado contra o vício em pornografia a alcançar mais pessoas. Né? Eu sou terapeuta, atendo, como eu falei no começo desse vídeo, homens jovens que padecem do vício em pornografia, e aqui no YouTube a gente tenta dar clareza para esse problema, que é uma verdadeira pandemia silenciosa. Nós não temos noção de quantas pessoas estão padecendo desse vício, tá bom? Se você assistiu até aqui, então, muito obrigado. Né? Mais uma vez, não deixe de compartilhar e deixar o seu like. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.